Em nome de Jesus, irmãos. Até me esqueceu de citar Irene Corei, né? Hoje eu vim falando de vocês, rapaz, nunca mais ouvi Corei. Será que aquele homem ainda está vivo? Falei com ele no Natal outra vez. Está vivo, né? Que bom. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 11. Atos, capítulo 11. Fábio, o retorno está com muito eco. Se tiver como diminuir um pouquinho do eco do retorno, você que é ninja aí, eu agradeço. Atos, capítulo 11. Está melhorando. Vamos ler os versículos 19 a 30. Atos 11, 19 a 30. Os que foram dispersos pela tribulação que se deu por causa de Estevão foram para Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a palavra apenas aos judeus. Mas havia entre eles alguns que tinham vindo de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. Quando a notícia sobre essas coisas chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, enviaram Barnabé a Antioquia. Ali chegando, Barnabé alegrou-se ao ver a graça de Deus e exortava todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso em busca de Saulo. Tendo-o achado, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Naqueles dias, profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Levantando-se um deles, chamado Ágabo, indicou pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo que ocorreu no tempo de Cláudio. E os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar ajuda aos irmãos que habitavam na Judéia. E assim fizeram, enviando-a aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Bendito seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos porque acreditamos que o Senhor recebeu o nosso louvor e que está recebendo o nosso culto a Ti como uma alma suave, ó Deus. Nos ajuda a cultuar o Senhor conforme o Senhor é digno. Nos ajuda também, por meio da Tua Santa Palavra, a louvar o Teu nome, a crescer cada vez mais no conhecimento do Senhor. Abençoa cada um que está aqui e também aqueles que vão ver pela internet, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje eu quero meditar com vocês sobre o seguinte tema: Barnabé, consolo para a igreja. Quem era Barnabé? O seu nome originalmente era José, que significa aquele que acrescenta. Ele era de Chipre, ele havia nascido na ilha de Chipre, uma ilhazinha bem bonita ao sul da Turquia, e ele era cristão de verdade. O texto diz que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E nós vamos ver algumas etapas da vida de Barnabé agora à noite. Barnabé é uma daquelas personagens bíblicos que foi chamado para ser o segundo. Para se ter ideia, o nome dele aparece 30 vezes na Bíblia. Já o nome de Saulo e Paulo, essa é a mesma pessoa, mas como Saulo e como Paulo, aparece 195 vezes na Bíblia. Muitas vezes mais do que o nome de Barnabé, que foi o seu discipulador. Mas se nós olharmos para toda a Escritura, nós vamos entender que todos nós, todos os cristãos, foram chamados para ser o segundo e nunca o primeiro. E Deus seja sempre o primeiro lugar na nossa vida. Basta a gente dar uma olhadinha no que João Batista falou e João, o apóstolo, registrou em João capítulo 3, versículo 30.
João Batista diz a respeito de Jesus que eu diminua e que ele cresça, porque Jesus estava ficando cada vez mais conhecido e o nome de João Batista estava cada vez mais saindo da mídia, por assim dizer. E é assim que deve ser o coração do genuíno cristão: importar-se com o crescimento, com a glória de Deus e com a diminuição do seu nome, da menção do seu nome. Barnabé é uma das pessoas que nós temos muito com o que aprender com ele. Uma simples leitura do Novo Testamento talvez não deixe muito claro tudo aquilo que Barnabé fez e que está registrado na palavra. Barnabé foi discipulador, Barnabé foi um missionário, ele foi um apóstolo, ele foi um profeta, ele foi um mestre, ele foi um grande líder, ele foi um homem cheio dos dons espirituais. Ele orava, ele jejuava, ele era sensível à voz do Espírito Santo, ele contribuía, ele não tinha apego com bens materiais, ele doava dinheiro em grandes quantias para a igreja, ele doou sua própria vida para a causa de Jesus Cristo. Vamos dar uma olhadinha em algumas etapas da vida de Barnabé. Em primeiro lugar, Atos capítulo 4, versículos 36 e 37, Barnabé, um doador. Atos capítulo 4, versículos 36 e 37 diz: Então José, a quem os apóstolos chamavam Barnabé, que quer dizer filho de consolação, levita, natural de Chipre, possuindo um terreno, vendeu, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Eu acho impressionante a categoria de Lucas ao escrever os dois livros que ele escreveu, o Evangelho e o livro de Atos, porque ele faz essa menção de Barnabé justamente quando vai iniciar a história de Ananias e Safira, que foi um casal que também tinha um terreno, uma propriedade, decidiu vender aquele terreno e dar o dinheiro para a igreja. Mas Ananias e Safira tinham o intuito de aparecer. Eles queriam a glória dos homens. E eles venderam o terreno e combinaram de chegar separados um do outro até os apóstolos e dizer que aquele dinheiro era o dinheiro do terreno que eles tinham vendido e tinham a intenção de dar aquele dinheiro para a igreja. Só que eles queriam enganar. Eles venderam o terreno por um valor X, ficaram com uma parte do valor e o resto eles deram para a obra de Deus. E ainda mentiram dizendo que estava dando todo o dinheiro. Ora, o próprio texto diz que eles não eram obrigados a vender o terreno. E se eles quisessem vender, não eram obrigados a dar todo o dinheiro. Mas eles quiseram dar uma parte do dinheiro do intuito de dizer que estava doando toda aquela oferta para a igreja, no intuito de aparecer. E Deus os puniu severamente, como os irmãos já conhecem a história. Barnabé não. Barnabé, que era, o seu nome mesmo era José, mas ele era um doador. Ele era um doador em primeiro lugar de consolo. Ele era um homem de tanto consolo, de tanta exortação. A palavra exortar significa consolar, animar, encorajar. Talvez signifique repreender em alguma circunstância, porque às vezes se encoraja alguém repreendendo, mas originalmente não significa apenas repreender. E Barnabé era uma pessoa tão maravilhosa que consolava tantas pessoas que os próprios apóstolos colocaram o apelido em José de Barnabé, filho de consolação. Ele era um doador de consolo. E as outras 29 vezes em que o Novo Testamento vai fazer menção a esta pessoa, o nome de José não aparece mais, mas o nome de Barnabé. Ele ganha nova identidade. Ele ganha o nome atrelado àquilo que ele fazia. E ele fazia muito bem, era consolar. Ele doou consolo para a igreja. O texto diz que Barnabé era da tribo de Levi. Ele era levita. Ele era descendente de Levi. Embora o ministério levita não estivesse mais em atividade naquela época, porque na nova aliança todos somos sacerdotes. Não há mais uma classe específica, porque os levitas tinham muitas funções. Eles tinham que limpar o templo, eles tinham que construir o templo, montar a
entre outras coisas. Hoje em dia não tem mais um grupo apenas na igreja que faz tudo isso. Hoje em dia Deus deu os dons, e aí são vários dons e várias funções. Mas ele era da tribo de Levi e ele havia nascido em Chipre. Barnabé, além de doar consolo para a igreja, doa também dinheiro. Versículo 37, possuindo um terreno, vendeu, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. O que nós temos doado para a igreja? Consolo, dinheiro, nossa vida, ou talvez tenhamos doado intrigas, mentiras, discussões, coisas que não contribuem para o reino de Deus. Eu acho que é interessante se perguntar o que eu tenho doado para a causa de Jesus Cristo. A segunda etapa da vida de Barnabé, Atos capítulo 9, versículos 27 e 28, Barnabé, um discipulador. Atos capítulo 9, 27 e 28 diz: Então Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e que este lhe falara, e como em Damasco pregara corajosamente em nome de Jesus. Assim, ele passou a andar com eles livremente em Jerusalém, pregando com coragem em nome do Senhor. O contexto aqui é o seguinte: Saulo era o grande perseguidor da igreja e já havia matado muitos cristãos e havia prendido muitos também, e agora ele tinha autorização, uma carta de autorização para ir até Damasco, onde tinha um grupo de cristãos, e ele tinha autorização legal para ir até Damasco e prender alguns cristãos e talvez até matá-los. Mas no caminho para Damasco, Jesus aparece para ele, ele cai no chão, fica cego por 3 dias, como os irmãos já conhecem, se converte naquela ocasião, e os irmãos ficaram com muito medo de receber Saulo no seu meio, porque eles tinham medo de Saulo ser um falso discípulo, e que tivesse dizendo, inventando toda aquela história no intuito de prendê-los, ou talvez até matá-los. Mas Barnabé, que era um consolo para a igreja, teve discernimento do Senhor, liderança da parte de Deus, recebeu Saulo com muito amor e carinho no meio da igreja, levou Saulo até os apóstolos que estavam com medo e apresentou, contou a história de Saulo, disse como ele já estava pregando em nome do Senhor e discipula Saulo. Você já imaginou o impacto que esse homem causou no cristianismo em todos os tempos? Ele foi o primeiro mestre cristão de Saulo. Gamaliel, a quem Saulo havia sido criado aos seus pés, era um grande rabino, mas não era cristão, não acreditava no Senhor Jesus. Barnabé não, recebeu Saulo, cuidou dele, apresentou ele à igreja, e os princípios da vida de Barnabé são notariamente vistos nos escritos de Paulo. Você lê as 13 cartas de Paulo e nota como ele aqui é colado em séries são meus imitadores como eu sou de Cristo, porque Barnabé ensinou Saulo a produzir discípulos como o Senhor Jesus havia ensinado. Jesus disse que nós devíamos ir a todos os lugares e fazer discípulos em todas as nações. E aqui e acolá nós vemos Paulo ensinando isso nas suas cartas. O que você ouviu de mim na frente de muitas testemunhas, Timóteo, faça isso também, ensine a homens idôneos. Efésios capítulo 5, versículo 1, Paulo ensina também os homens a serem imitadores de Deus como filhos amados, e assim por diante. Que homem tremendo Barnabé, que homem abençoado, usado pelo Senhor. Eu tenho muita saudade de 2 grandes amigos que tiveram uma influência decisiva na minha vida. O primeiro deles foi meu amigo Sérgio de Campina Grande. Já falei muito dele aqui para muita gente. E Sérgio apresenta algumas das características de Barnabé. Ele é um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé também. Não hesito em dizer isso. E Sérgio me discipulou. E discipulou muita gente. E nós somos amigos ainda hoje. E meu amigo Eliel, que está de volta ao Brasil, foi missionário na Bolívia recentemente, também foi missionário
ele chegou a esquecer do seu próprio dia de aniversário, para vocês terem ideia. Ah, como eu tenho saudade dos conselhos deles. Ah, como tem sido difícil, por telefone e por internet. Mas eu peço a Deus que levante mais pessoas assim. A terceira etapa da vida de Barnabé, Atos capítulo 13, versículos 1 a 3. Barnabé, profeta, mestre e apóstolo. Atos capítulo 13, de 1 a 3 diz: na igreja em Antioquia havia profetas e mestres. E aí está o timaço de profetas e mestres da igreja de Antioquia. Barnabé, o primeiro nome que aparece, significa ênfase. Certamente ele era o que mais se destacava naquela igreja, enquanto profeta e enquanto mestre. Simeão, chamado Níger, esse camarada devia ser negro, por isso chamado Níger. Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governante Herodes, e Saulo. Último nome da lista. Era o menor daqueles profetas e mestres. Enquanto cultuavam o Senhor, versículo 2, e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo. Mais uma vez o nome de Barnabé na frente, ênfase, para a obra a qual os tenho chamado. Então, depois de jejuar, oraram e lhes impuseram as mãos e deixaram que partissem. Barnabé, profeta e mestre. E cadê o apóstolo? O apóstolo não está nesse texto, mas você pode abrir em Atos capítulo 14, versículo 14, e aí diz, muita gente não sabia que Barnabé era apóstolo, mas ele era. Atos 14 diz: quando os apóstolos Barnabé e Paulo, e aí segue o texto, ele também era apóstolo, e talvez ele tenha se tornado apóstolo a partir do envio da igreja, aqui em Antioquia, no capítulo 13. Veja, irmãos, ele era profeta e ele era mestre. Eles estavam cultuando ao Senhor, jejuando e orando. Esse homem não era abençoado, não era poderoso à toa. Ele orava, ele jejuava. E naquela reunião de profundo quebrantamento, quem foi que falou? O Espírito Santo. E eles ouviram, entenderam e obedeceram à voz do Espírito Santo. Ele não era um camarada abençoado à toa. Ele dava voz, ele dava ouvidos, aliás, à voz do Espírito Santo. E obedecia. Barnabé, um doador, Barnabé, um discipulador, Barnabé, profeta, mestre e apóstolo. E em quarto lugar, Barnabé, um homem invejado. Atos capítulo 13 ainda, versículos 15 e 16 diz o seguinte: depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação ao povo, falai. Então Paulo se levantou e, pedindo silêncio com a mão, disse: homens israelitas e vós tementes a Deus, ouvi. E aí na sinagoga, naquele dia de sábado, Paulo pregou poderosamente, como de costume. A pregação de Paulo está registrada nos versículos que se seguem, os irmãos podem ler posteriormente em casa. E houve maravilhas naquele lugar, e muita gente se converteu, e o povo gostou tanto da pregação de Paulo, que disse: vocês podem voltar semana que vem. E aí foi o que aconteceu. No sábado seguinte, Barnabé e Saulo, agora já chamado Paulo por conta do contexto gentil e não apenas mais judeu, voltaram para a sinagoga, pregaram de novo e enfrentaram uma terrível perseguição dos judeus que ficaram com profunda inveja deles. Atos capítulo 13, versículos 44 a 46. Vejam comigo, por favor. No sábado seguinte, quase toda a cidade reuniu-se para ouvir a palavra de Deus. Eles não tinham a vaidade de dizer que era a palavra deles ou o sermão deles, mas a palavra de Deus, essa que Lucas registra. Mas vendo as multidões, versículo 45, os judeus encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam